Continuando aqui a explicação para os ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos notáveis. Se nós pegarmos aqui no círculo trigonométrico e desenharmos um ângulo de 30 graus, o que acontece é o seguinte: esse ângulo de 30 graus, se você rebater daqui para cá, vai formar, você pode escrever aqui como se fosse um outro ângulo, tá vendo? Que também da distância do eixo horizontal para a linha tracejada, você tem aqui um ângulo de 30 graus, assim como aqui você tem um ângulo de 30 graus. Se você continuar essa linha aqui, projetar essa linha para cá, você também terá um ângulo de 30 graus para cá, a mesma coisa com essa outra linha. O que acontece aqui é o seguinte: o seno e o cosseno de 30, o valor dele sem o sinal vai ser o mesmo nesses 4 pontos. Por quê? Se você for traçar aqui, desenhar os triângulos que representam eles vão ter as mesmas medidas, então os valores de seno e cosseno, numericamente falando, vão ser iguais. A única questão é a seguinte: a gente tem que lembrar da questão dos sinais dos quadros. Eu vou desenhar aqui no cantinho os sinais do seno. O seno, só pra gente lembrar, o seno é esse eixo aqui. Se o seno é esse eixo aqui, esse eixo, tudo que tiver acima é positivo, tudo que tiver abaixo é negativo. Então é positivo, positivo, negativo, negativo. Traçar aqui a mesma ideia para o cosseno. O cosseno representado por esse eixo aqui, o eixo X. Tudo que tiver à direita, para cá é positivo e para cá é negativo. Então a gente pode colocar aqui, ó, positivo, positivo, negativo, negativo. Então é o seguinte, vamos pegar a partir dessas duas ideias aqui. Deixa eu escrever aqui, ó, seno, cosseno. A partir dessas duas ideias aqui, a gente vai poder ter uma noção melhor. Se aqui o seno de 30 é positivo, o ângulo correspondente nesse quadrante, que não é 30 graus, o correspondente aqui, esse aqui é 180 graus, menos 30 é o ângulo aqui total, né? O ângulo até aqui é o ângulo que a gente chama de 150 graus. O ângulo de 150 graus vai ter o mesmo valor do seno de 30, se a gente considerar só o seno. E o sinal vai se manter, vai ser positivo. Então, o seno de 30 é igual ao seno de 150 graus. Se nós pegarmos agora o valor do cosseno, isso vai mudar um pouquinho. Por quê? O cosseno aqui é positivo. O cosseno de 30 é positivo aqui. Se nós viermos para cá nesse quadrante, o ângulo correspondente de 30 no segundo quadrante é o ângulo de 150 graus. Deixa eu escrever aqui. O ângulo de 150 graus. E esse ângulo de 150 graus vai ter um cosseno numericamente igual ao cosseno de 30, porém, o cosseno desse lado aqui, neste quadrante, ele é um cosseno aqui, negativo. Então, a gente sabe o seguinte, que o cosseno de 30 é igual ao menos cosseno de 150. Aí, tudo bem. Sabendo essa ideia para esses dois primeiros quadrantes, o seno de 30 vai ser igual aqui ao menos cosseno de 30, 210, e vai ser igual ao cosseno de 330, que é desse lado de cá. Então, aqui a gente tem 30, 150, 210, 330. Deixa eu escrever aqui. 210, 330. Então, vamos escrever aqui o seguinte, olha só. O ângulo de 30 graus, ele vai ter seus correspondentes no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Que vão ser os ângulos, né, de 150 graus, o ângulo de 210 graus e aqui o ângulo de 330 graus. Tudo bem? E aqui é o seguinte. Aqui eu vou fazer sem escrever valores, porque o seno de 30 e o cosseno de 30 você sabe pela tabelinha quanto que vale, e depois, para poder fazer a referência, essa de 50, 210, 330,
Pois só tem que lembrar aqui do quadro de sinais. Tudo bem? Então, olha só. O 150 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, aqui eu posso escrever que o seno de 150 é igual a mais o seno de 30. E o cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 30 graus. Aqui. Vamos seguir a mesma ideia aqui para o seno cosseno de 210 e seno cosseno de 330. Então, aqui, ó. Seno de 210, cosseno de 210. Vindo aqui para cá. 210 está no terceiro quadrante. Vai ser o seno e o cosseno negativos. Então, você vai escrever o seguinte. Seno e cosseno vão ser negativos. Então, vai ser menos seno de 30 menos cosseno de 30 graus. Mesma ideia para o ângulo de 330. Ele vai estar no quarto quadrante. No quarto quadrante, a gente pode vir aqui ver que o seno é negativo e o cosseno é positivo. O seno, vamos lá, quarto quadrante. O seno é negativo e o cosseno é positivo. E repetir aqui. Tudo bem? Isso aqui, que eu estou fazendo para o ângulo de 30 graus, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para os ângulos de 45 e 60. Só que, claro, aqui a gente vai ter que descobrir quais são os valores desses ângulos. Eu vou pegar uma caneta aqui de outra cor para poder fazer o ângulo de 60. Perdão, o ângulo de 45, né? Vou na sequência. O de 45 graus. O ângulo de 45 graus aqui vai ter uma projeção aqui. Não tá muito retinho. E se eu rebater para esse quadrante aqui, também vai ter uma projeção aqui. Continuar para cá. Então, se aqui é 45 graus, daqui para... Se aqui é 180, 180 menos 45, a gente vai achar aqui o ângulo de 135. Aqui é 180 mais 45. A gente vai achar um ângulo aqui de 225. E aqui, se aqui era 360, 360 menos 45, a gente vai achar um ângulo aqui de 315. Então, a gente já sabe 45, 185, 225, 315, que são os ângulos correspondentes ao 45 graus no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Se eu escrever aqui para 45 graus, a correspondência dele vão ser, né, os ângulos de 135 graus, o ângulo de 225 graus e o ângulo de 315, aqui, 315 graus. Já vou escrever aqui direto. Para depois a gente só jogar os valores pelos quadros de sinais. Eu vou deixar um espaço maior aqui, porque depois nós vamos completar com o sinal de mais ou menos. Seguinte, vamos aqui para o quadro. Aqui, vamos para o ângulo de 135 graus que está no segundo quadrante. 135 graus, o seno é positivo e o cosseno é negativo. A gente vem aqui, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Para o 225 graus, a gente vai fazer a mesma coisa. 225 graus está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, seno e cosseno negativos. Então, a gente vem aqui, ó. Seno e cosseno negativos. E 315 graus está aqui no quarto quadrante. Olhando aqui no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, o seno é negativo e o cosseno é positivo.
Prontinho. Então, vamos conferir aqui, ó. Seno e cosseno de 135 graus, segundo quadrante, mais seno menos cosseno. Mais seno menos cosseno, 225 graus, que é o terceiro quadrante, menos seno menos cosseno. Menos seno menos cosseno. E aqui no quarto quadrante, que é o ângulo de 315 graus, a gente tem menos seno e mais cosseno. Menos seno mais cosseno. Fechou. Vou continuar aqui a ideia, só para poder fechar. Para o ângulo de 60 graus. Vou escrever aqui. A gente tem aqui o ângulo de 60 graus. Deixa eu ver se eu acho outra cor aqui. Vou pegar aqui caneta preta. Então, se a gente escrever aqui, ó, um ângulo de 60 graus, a gente vai ter um outro ângulo correspondente. Esse aqui, gente, dá pra ser reto. Um outro ângulo correspondente aqui. Se nós rebatêssemos pra cá, teria também uma reta aqui. E se nós continuássemos aqui a projeção, viria aqui pra baixo. Então, esse aqui é o ângulo de 60 graus. E ele tem outros correspondentes nos outros quadrantes. Esse aqui é 60 graus. Aqui a gente vai achar um ângulo de 60 nesse quadrante. Então, esse aqui é 180, 180 menos 60, 120. Se aqui, a gente pode fazer aqui, ó. Esse aqui é 180, 180 mais 60, a gente tem aqui um ângulo de 240. Isso aqui é 360, a gente já sabe 360 menos 60 graus, a gente tem um ângulo de 300. Ok. E aqui a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Chegou aqui, vamos só escrever os ângulos. Os ângulos de 120, o ângulo de quê? De 240 e o ângulo de 300. Aqui. Escrever a mesma coisa aqui. E aqui a mesma coisa. A gente vai ter seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. 120, 240, 300. E aqui, vamos fazer o mesmo esqueminha. 120 está no segundo quadrante. Segundo quadrante, mais seno menos cosseno. Mais seno menos cosseno. 240 está no terceiro quadrante. Menos seno menos cosseno. Menos seno menos cosseno. O ângulo de 300 graus está no quarto quadrante. Menos seno mais cosseno. Menos seno mais cosseno. E aqui a gente fechou as relações de valores, porque num exercício, às vezes ele pode não te dar um ângulo de 30 graus. Mas, se ele te der, por exemplo, um ângulo 150, 210, 330, 135, 225, 315, ou 120, 240, 300, vai ser praticamente a mesma coisa se ele te desse os ângulos de 80, 45 e 60 graus. Só a única coisa que você tem que estar atento é a questão dos sinais que vão ser trocados de acordo com esse esqueminha aqui, que são os quadros de sinais de seno e de cosseno. Além disso, a gente tem esses outros ângulos aqui que não aparecem com uma certa frequência nos exercícios, mas que a gente já pode achar os valores de cabeça, porque são os valores máximos e mínimos, né? A partir desses extremos aqui, que são os ângulos de 0, 90, 180, 270 ou 360 graus, que tem os mesmos valores de 0. Então, a gente fecha aqui esse esqueminha assim.